Boa tarde, meus caros. Me ouvem bem? Sim, professor, boa tarde. Bom, então vamos lá, porque hoje é dia de correria. Eu não cheguei a gravar o vídeo antes comentando questões, porque minha garganta estava ameaçando inflamar de novo, e aí eu preferi deixar ela quieto do que arriscar ela piorar. Mas agora vamos lá. Então, eu coletei as questões que vocês indicaram para a gente fazer, e aí eu coletei aqui 25 questões, que eu dividi nessas três partes aí, certo? Peguei as questões que eram referentes ao volume um da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, as questões referentes ao volume 6 e ao volume 2, certo? Sendo que o volume 2 é o da versão nova do livro, tá certo? E aí, para poder adiantar, o que que eu fiz? Eu escrevi já as soluções de todas essas questões e aí eu vou comentar estas soluções, certo? Eu acho que agiliza mais, beleza? Eu tinha feito isso, na verdade, para poder gravar ah, um vídeo, né, explicando elas, mas eu acabei não gravando e vou fazer elas agora. Beleza? Então vamos lá. A primeira questão do volume 1 aí que foi indicada é a 143, a letra B. Aí vamos lá. Deixa eu mostrar também a questão, né? Qual que era a questão. Questão que está na página 100A. A questão era essa aqui, ó. 143, ela tem a letra A e tem uma letra B, beleza? Então, a ideia na letra B que foi pedida é você fazer a mesma coisa que foi feito na letra A. O que foi feito na letra A? Você pegou esse carinha aqui, ó, que é o mesmo, você chama ele de uma letra, e isso daqui, ó, também chamou de uma outra letra. Aí esse sistema aqui ele vai virar um sistema que é A mais B igual a 3 quartos e A menos B igual a menos um quarto. Aí você resolve o sistema em relação a A e B, certo? Aí calcula o valor de A e o valor de B. E aí a partir dessas equações aqui, você obtém um sistema, um novo sistema, agora com as variáveis x e y, e aí você encontra o valor de x e y, certo? Então essa mesma ideia é a ideia que a gente vai aplicar na letra B. Então, na letra B, o que, que a gente fez? É só você observar o que está em amarelo aí, ó. Em cima e aqui embaixo você tem a mesma coisa, certo? Eu chamei isso de A, certo? Chama isso de A. E essa parte verde aqui eu chamei de B. E aí a gente obtém esse sistema. 3A menos 2B igual a 5 sobre 12 avos, 5 dozeavos, e 2A mais 3B igual a 1, certo? E aí o restante agora é só resolver. Aí como é que eu prossegui aqui na solução? Eu multipliquei a equação de cima, essa equação aqui, eu multipliquei por 2 e essa daqui eu multipliquei por 3 para obter duas equações em que o coeficiente de A é o mesmo, para depois a gente subtrair, certo? Aí o que, que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei a equação 2, da equação 2 eu subtraí a equação 1 para obter 13b igual a isso daqui, portanto b igual a 1 sexto. Compreendido? E aí se b é igual a 1 sexto, aí eu calculo qual é o valor de A, que é igual a 1 quarto. Beleza? Professor, o Matheus está Diga pedindo para aí. entrar. Ah, deu certo. Pronto. Daí o que, que acontece? Ó? Então, o que, que a gente tem? Se isso daqui é A e isso daqui é B, e B é igual a 1 sexto e A é igual a 1 quarto, então a gente vai ter essas equações aqui. Ó. Aí dessas equações, se você inverter os dois lados, né?
você vai ficar com x mais y mais 1 igual a 4, 2x menos y mais 3 igual a 6. E, portanto, você vai ter x mais y igual a 3 e 2x menos y igual a 3. E aí é só resolver o sistema. Beleza? Se você somar essas duas equações aqui, você vai ter 3x igual a 6 e, portanto, x igual a 2. E se x é igual a 2, então, substituindo o valor aqui, ó, a gente vai ter 2 mais y igual a 3 e, portanto, y igual a 1. E aí essa é a solução do sistema. Compreendeu? Essa é a solução dessas equações que estão aqui. Tranquilo? Então, a solução é x igual a 2 e y igual a 1. Compreenderam a ideia? O importante é a ideia aqui. O restante da conta é conta, certo? O que importa é a ideia aqui. Isso foi entendido? Sim ou não? Sim, professor, deu para entender. Pronto. Então, próxima questão é a questão 185. Questão 185 é uma questão da página 128A. 185. A questão é essa aqui, ó. Beleza? Deixa eu diminuir aqui. Vai assim mesmo. Pronto, essa é a questão. Certo? Determinar os valores de m para que essa função aqui não tenha zeros reais. Ou seja, eu tenho aqui uma função quadrática que eu não quero Essa é a que tenha 186. raízes. Ah, é 180. Ah, não, mas é 186 mesmo que está marcado aqui. Ah, não, é 185, é essa aqui. Eu estava olhando errado. É porque é questão do mesmo tipo. Então, vamos lá, 185. Eu quero determinar os valores de m de modo que ela tenha duas raízes reais iguais, certo? Ou seja, tem uma raiz só, certo? De forma menos precisa. Então, para você ter essa função quadrática aí com uma raiz só, você precisa ter o quê? O discriminante igual a zero, certo? Que é isso que está aqui, ó. Basta que o discriminante seja igual a zero. Só que o discriminante é menos b sobre menos b, é b quadrado menos 4ac, e aí é só substituir quem é o b, o a e o c na expressão, certo? E aí substituindo e fazendo a continha, a gente chega nisso aqui, ó. Certo? O discriminante é esse, e aí como eu quero que o discriminante seja igual a zero, eu caí numa outra equação de segundo grau agora, né? Certo? Então, os valores de m para os quais isso daqui é verdade, são os valores de m para os quais a função dada na questão vai ter uma raiz só, certo? E aí resolvemos agora esta outra equação quadrática aqui, ó. Então, nessa equação aqui, a gente tem aí o valor de a, b e c, que eu estou chamando de a barra, b barra e c barra, certo? E aí, vamos lá. Primeiro, o discriminante. Para essa equação quadrática aqui, o discriminante vai dar 144, que é igual a 12 ao quadrado. Beleza? E aí, portanto, as raízes dessa equação aqui vão ser o quê? Vão ser dadas por isso daqui, que vai acabar resultando em uma solução é m1 igual a 2/5 e a outra é m2 igual a menos 2. Tá certo? Depois eu vou jogar no grupo esse PDF aqui, o que eu escrevi. Beleza? Eu quero que vocês vão pegando a ideia de cada questão, a ideia de como a questão foi resolvida. A ideia foi compreendida aqui, da 185? Sim, professor. Então, basta usar o fato de que você precisa ter o discriminante igual a zero para ter duas raízes reais iguais. Se fosse a questão 186,
Aí você precisaria do quê? Que o discriminante fosse negativo, né? Para não ter zeros reais. Veja o que interessa saber aqui, né? Ó, na 184, você ter aqui tenha um zero real duplo, significa as duas raízes serem iguais, né? Mesma coisa da 185. Então, ó, na 184, o discriminante tem que ser zero. Na 185, o discriminante tem que ser zero. Na 186, o discriminante tem que ser negativo. E assim por diante, beleza? Isso aqui é uma família de questões que todas elas usam o mesmo tipo de ideia para resolver. A 183, você quer que ela tenha raízes. Aí ele não está dizendo se tem que ser diferentes ou se podem ser iguais. Então basta que o discriminante seja maior ou igual a zero. Na 182, como eu quero que as raízes sejam reais e distintas, o discriminante tem que ser estritamente maior do que zero. Beleza? Então vejam que são todas questões do mesmo tipo. Beleza? A próxima questão é a questão 100. A TA 100. A TA 100, página 285. Vamos até ela. É esta questão aqui. Que eu cheguei a comentar ela em uma aula, não foi? Eu cheguei a comentar sobre essa questão numa aula. Mas, de todo modo, vamos comentar mais uma vez aqui. Qual é a ideia dela? Você sabe, por hipótese, que x está entre 1 e 2, certo? Daí o que acontece? Ó? Se isso daqui é verdade, então se você subtrair 1 nas duas desigualdades aqui, né? Se subtrair 1 dos dois lados dessa desigualdade e 1 dos dois lados dessa, a gente vai chegar nisso aqui. Beleza? Se eu subtrair 2, eu chego nisso aqui. E se eu subtrair 3, eu chego nisso aqui. Beleza? Não é? Ó, 1 menos 3 vai dar menos 2. 2 menos 3 vai dar menos 1. Beleza? E x menos 3 é x menos 3. 1 menos 2 vai dar menos 1. 2 menos 2 vai dar 0. E x menos 2 é x menos 2. Beleza? Compreenderam isso, né? Então a gente chega nessas três equações aqui. Daí o que acontece? A gente tem que manipular essas expressões para tentar obter o que acontece quando eu multiplico esses três caras aqui. Que é o que aparece lá na questão, né? Que o nosso y é o produto de x menos 1, x menos 2 e x menos 3. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, ó. Se eu chamar esse cara aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C e esse aqui de D, as equações que a gente tem, as inequações que a gente tem são essas aqui, certo? Beleza? E aí o que acontece? Ó? A gente sabe, então, que o D e o C são negativos e o A e o B são positivos, certo? É isso que a gente tem aqui. Ó. A maior que zero, menor que B, C menor do que D, menor do que zero. E daí o que acontece? Ó? Se eu multiplicar os dois lados dessa desigualdade aqui por D, a desigualdade vai inverter porque D é negativo. Beleza? Se eu multiplicar os dois lados dessa desigualdade por B, a desigualdade continua a mesma porque B é positivo. Então, eu vou obter essas duas desigualdades aqui. Ó. E por que eu fiz isso? Porque dessas desigualdades a gente vai ter o quê? Ó? Que o A vezes D ele é maior do que B vezes D e B vezes D é maior do que B vezes C. Qual é a conclusão? É que o A vezes D é maior do que o B vezes C. Compreenderam isso? Certo?
Eu estou usando as letras A, B, A, B, C e D aqui para ficar mais fácil de enxergar o que, que a gente vai fazer. Porque agora, sabendo que A vezes D é maior do que B vezes C, então agora é só substituir. Quem é A? A é x menos 1 e D é igual a x menos 2. B é igual a 1 e C é igual a menos 1. Então a gente vai obter isso daqui, ó. Certo? Ou seja, nós temos isso daqui, ó. Tá certo? E de quebra, isso daqui é negativo porque... Por que isso é negativo? Porque o A é positivo e o D é negativo. E positivo vezes negativo dá negativo, né? Então a gente obtém essa coisa aqui, ó. Tá certo? Agora o que que acontece, ó? Se eu multiplicar essa desigualdade aqui por x menos 3 é negativo, né? Tá aqui, ó. X menos 3 é menor que menos 1, portanto é negativo. Se eu multiplicar os dois lados dessa desigualdade aqui por x menos 3, essa desigualdade vai inverter. Certo? Essa desigualdade vai inverter, ó. Beleza? Essa daqui também inverte, né? Porque eu estou multiplicando os dois lados de uma desigualdade por um cara que é negativo. Compreendido? E aí, beleza. Ó. Só que o lado de cá multiplicado por x menos 3 vai nos dar menos x menos 3, que é igual a 3 menos x. Tá certo? E aí o que que acontece? Ó? O que que acontece com 3 menos x? Como o x está entre 1 e 2, então menos x vai estar entre menos 2 e menos 1. Concordam? Sim ou não? Se x está entre 1 e 2, menos x vai estar entre menos 2 e menos 1. Beleza? E aí, se eu somar o 3 nas desigualdades, eu vou chegar em quê? Eu vou concluir que o 3 menos x está entre 1 e 2. Certo? Então, ó, se o 3 menos x é menor do que 2, então o que que acontece? Esse produto aqui, que é o nosso y, ele é menor do que 3 menos x, que é menor do que 2. Conclusão, o nosso y é um cara que é menor do que 2 e é um cara que é positivo. Então, o nosso y ele está entre 0 e 2. Se ele está entre 0 e 2, então a alternativa correta qual que é? Vai ter que ser essa daqui, certo? Note que não pode ser y igual a 0, y não é negativo e y não é menor do que 2. O y é maior do que 0 e é menor do que 2. Por isso que também não pode ser a letra D, né? Tá certo? Então, Professor, dessas alternativas aí fica a letra E. Diga aí. professor, assim, fiz de outra forma. Eu estudei os sinais das três funções, fiz o produto. E aí sim, examinei o sinal entre 1 e 2 e cheguei a essa conclusão. Acho um pouco mais simples. Não, mas para você saber apenas o sinal, saber apenas se é positivo ou negativo, só a análise do sinal já serve. Como você fez. Porque o que acontece? Ó, se o x está entre 0 e 1, se o x está entre 1 e 2, isso daqui é positivo, esse aqui é negativo e esse é negativo. Então, eu vou ter negativo vezes positivo. Vai dar positivo. Certo? Então, em termos apenas de sinal, beleza. O y é positivo. Tá certo? O y é positivo. Mas ficaria a dúvida se ele não seria maior do que 2. Porque ser positivo pode ser maior do que 2 também, né? Ah, mas no estado tem que estar que os Diga. Sim, tá certo, perfeito. Ok. Eu só Né? encontro E os produtos... zero, não, exatamente. Ok. E os produtos não dá para concluir que é maior do que 2, porque esse daqui está entre 0 e 1. Esse daqui, como a gente viu, ó, ele vai estar entre... Cadê? Vai estar entre menos 1 e 0. E esse daqui vai estar entre menos 2 e menos 1. Aí, só olhando isso,
não dá para concluir tão simples assim, de forma tão simples assim, que ele é menor do que 2. Certo? Então, essa Ok. argumentação que eu fiz aqui foi para poder a gente ter certeza de onde é que está o y, certo? E a gente concluiu que o nosso y está entre 0 e 2, o que exclui a letra D. Para a letra E, para saber que é positivo, é facinho. É isso mesmo que você fez, de olhar os sinais. Beleza? Mas eu escrevi a solução desse modo para poder descartar a letra D. Certo? É claro que você podia fazer a seguinte análise também, né? Supondo que a questão está correta e somente um dos itens pode ser verdadeiro, o item que teria que ser verdadeiro, o único item verdadeiro tem que ser a letra E. Por quê? Porque se a letra D fosse verdadeira, a letra E também seria, concorda? Porque se y é maior do que 2, ele também é maior do que 0. Porque 2 é maior do que 0. Então, se a letra D for verdadeira, a letra E também tem que ser. Sim ou não? Exato. Mas, partindo daí, né, supondo então que ela só tem uma alternativa correta, então tem que ser a letra E. Porque a gente já sabe que a letra E é um item verdadeiro, né? Beleza? Mas, de qualquer forma, essa análise aqui é boa de ser feita porque a gente fica brincando com essas propriedades de desigualdades, né, quando a gente multiplica as coisas por caras que são negativos. Tá certo? Então, próxima questão agora é a questão 101, que é a questão seguinte, né? A gente fez a 100 e agora vai para 101. Aí a 101 é estudar o sinal desse quociente aí, x menos 3 dividido por 5 mais x. Tá certo? Então, qual é a ideia? Para esse quociente aí ser maior ou igual a zero, você precisa ter, ó, a parte de cima maior ou igual a zero com a de baixo sendo positiva, ou a de cima menor ou igual a zero com a de baixo sendo negativa, né? Porque no quociente, negativo, positivo dividido por positivo vai dar positivo. E negativo por negativo também dá positivo, certo? Então, as duas coisas têm que ter o mesmo sinal para isso daí ser maior ou igual a zero. Beleza? Então, você tem que ter isso daqui com isso daqui, ou isso daqui com isso daqui. Compreendido? Mas é o que acontece. X menos 3 é maior ou igual a zero, se x é maior do que 3, e 5 mais x é maior do que zero, se x é maior do que menos 5. Beleza? E a mesma coisa aqui, ó. A gente vai concluir aí que ou você tem x maior ou igual a 3 e maior do que menos 5, ou menor ou igual a 3 e menor do que menos 5. Só que o que acontece, ó? Se isso daqui é verdade, automaticamente isso daqui também é. Concorda? Porque se x é maior ou igual a 3 e 3 é maior do que menos 5, né? Então, se isso é verdade, isso também é. Então, essas duas condições aqui podem ser resumidas numa só. Beleza? O mesmo ocorre aqui, ó. Porque se x é menor que menos 5, então é claro que x é menor ou igual a 3. Porque menos 5 é menor do que 3. Tá certo? Então, se isso daqui é verdade, automaticamente essa daqui também é verdadeira. Então, essas duas coisas aqui se resumem a uma só, que é essa. Tá certo? Então, o que acontece? Para esse quociente aqui ser maior ou igual a zero, você precisa ter x maior ou igual a 3 ou x menor que menos 5. Ou seja, o conjunto de solução é esse daqui, o que corresponde à alternativa C. Beleza? Professor, essa daí também, essa aí foi inclusive que questionei exatamente. Eu fiz da mesma forma que fiz da outra vez. Eu estudei os sinais Certo? e fiz a divisão, que é similar ao que você fez, certo? Isso. Aí, exatamente, encontrei a alternativa C. Aí no gabarito está B, por isso essa dúvida. Tá Então, B? na verdade, o gabarito está errado, não é isso?
é que... Isso. É porque a diferença entre... Peraí. Porque eu É, encontrei também essa mesma resposta. O gabarito estava como se fosse a justamente. resposta D. E eu achei o gabarito O então tá gabarito. errado. Porque a diferença entre B e C é um I ali, né? Tá o conectivo, tá a conjunção em vez da disjunção, né? E a gente tem Exatamente. e a gente tem que ter a disjunção, né? Exatamente. Agora, a dúvida que eu fiquei é: por que esses parênteses aí nas desigualdades, dentro das chaves? Qual o sentido deles? É porque aqui é uma condição e aqui uma outra, né? Aí ele tá É colocando só entre desnecessário, né? parênteses. É só porque é uma forma de escrever que é compatível com a forma como ele fazia as coisas no capítulo um de lógica, sabe? Ok, ok. É como se isso aqui fosse uma proposição, aqui é outra, aí ele está escrevendo P ou Q, Ok, perfeito. certo? Beleza. Tranquilo? Até porque, veja que a letra B nem faz sentido, né? Porque se x é menor que menos 5 e ao mesmo tempo é maior ou igual a 3, não existe x satisfazendo essas duas condições, concorda? Pois é, exatamente. Está totalmente fora de. Né? Esse conjunto aí É, seria vazio, né? Porque coloquei não só para existe nenhum esclarecer a x. dúvida mesmo. Pronto, mas foi bom de qualquer forma, certo? É a letra C aí. A próxima questão é a 114. A 114, deixa eu procurar ela aqui. Página 287. 114. Pronto, 114 é essa aqui. Beleza? Então, 114, você tem dois trinômios do segundo grau que possuem as mesmas raízes. Aí eu escrevi aqui, ó, os dois trinômios. Trinômio 1 e trinômio 2. Beleza? Eu sei que os dois têm as mesmas raízes, x1 e x2. Certo? Daí o que que acontece, ó? Onde é que ocorre, qual que é o ponto de máximo ou de mínimo de uma função quadrática, de um trinômio do segundo grau? Quem que é o x do vértice? Menos B sobre É o 2A. menos b sobre 2a, no caso da primeira, e menos b' sobre 2a', no caso da segunda, né? Certo? Então esses aqui são os dois pontos de máximo ou de mínimo. Por que que eu não sei, por que que eu não digo que os dois são pontos de mínimo ou os dois são pontos de máximo? Porque eu não Depende do A, né? sei, depende do A, certo? Se A for positivo, é ponto de mínimo. Se A for negativo, ponto de máximo, por aí vai. Mas a gente não sabe, né? Os sinais de A e A'. Então, aqui eu sei que é o ponto de máximo ou mínimo, e aqui é o ponto de máximo ou mínimo também. Só que o que acontece, ó? Das relações de Girard, a gente sabe que se eu somar as duas raízes, eu tenho como resultado menos b sobre a, no caso desse primeiro trinômio, e eu vou ter menos b' sobre a linha, no caso do segundo trinômio, né? A soma das raízes não é menos b sobre a? Isso Sim. vai valer nos dois casos, certo? Só que as raízes, nos dois casos, são as mesmas, né? Então, se eu somar as duas raízes do primeiro trinômio, eu vou obter isso. Se eu somar as duas raízes, no caso do segundo trinômio, eu obtenho isso. E essas duas coisas aqui, elas são iguais porque os dois são iguais a x1 mais x2, que são as raízes. O seu Certo? áudio Se tá falhando, seu áudio. tá falhando, então Não deve sei ser se é só no. para mim aqui. Pode Aqui para ser mim. Falhou aqui também. então pode ser a internet aqui. Pode ser o Google Meet. Mas na gravação vai tá ok. Tá dando para Beleza? ouvir, foi eventual. Foi duas Deu, falhadas só que deu. tá. Agora estabilizou, né? Então, prosseguindo aqui, ó. Das relações de Girard, então a gente obtém que esse cara é igual a esse, certo? E se eu dividir tudo por 2, eu ainda obtenho isso daqui, ó. Certo? Eu obtenho que esse cara e esse cara aqui são iguais, certo?
E esse cara aqui é o ponto de máximo ou mínimo do primeiro trinômio, e esse é o ponto de máximo ou de mínimo do segundo. Então vejam que o ponto de máximo e mínimo, eles são iguais, certo? Então, se você tem dois trinômios do segundo grau que têm as mesmas raízes, então o ponto de máximo ou de mínimo é o mesmo. Tinha que ser, né? Porque tinha que estar no mesmo eixo de simetria, né? Se as raízes são as mesmas. Exatamente. E é exatamente isso que está verificado aqui, ó. Certo? Se as raízes são iguais, o ponto médio das raízes é onde está o ponto, é o eixo de simetria, que é justamente por onde passa é onde está justamente o ponto de máximo ou mínimo, né? Certo? Beleza? Então, Mas essa foi. professor, Diga. o que a gente conclui aqui é que eles têm o mesmo x do vértice. Ele não tem o mesmo Isso. vértice, não. Não tem o mesmo vértice. O y do vértice pode ser diferente. Certamente Certo? Porque a será, gente. inclusive, né? Ah, É bastante provável que sim. Porque, digamos que aqui são as raízes, ó, x1 e x2. Você pode ter uma das parábolas assim, passando por aquelas duas raízes, e a outra pode estar passando assim, ó, por aquelas mesmas duas raízes. O x do vértice é o mesmo, mas o y não. Mas, professor, quando a gente, por exemplo, se a gente multiplicar. Quando a gente multiplica todos os coeficientes da equação de segundo grau por um coeficiente só, o gráfico não vai alterar, né? Porque eu vou multiplicar ou dividir tudo O, por uma gra... constante. Mas ela o, pode. gráfico altera. O que não altera são as raízes. Isso, exatamente. Então, o gráfico alterando, o vértice altera. É, o y do vértice sim, mas o x do vértice não. Então, mas aí o que está dito aqui na letra B é: eles assumem necessariamente um mínimo ou um máximo no mesmo ponto, É que ele só o está x falando. do vértice. Posso Quando garantir ele, o quando x ele, do vértice. mas veja, quando ele fala no mesmo ponto, ele está se referindo ao x do vértice, não ao vértice. Ah, eu entendi que era o vértice. É porque o y do vértice é o valor mínimo ou valor máximo. E o ponto de mínimo ou ponto de máximo é o x do vértice. Por que, Beleza? então, que não é a se, letra C, então? C de casa. A letra C, eles diferem por uma constante. Porque a diferença entre as duas funções não necessariamente vai ser um número. Por exemplo, ó, esses dois caras aqui, ó. Esse e digamos que esse daqui. São dois trinômios que têm as mesmas raízes, 1 e 2, concorda? Sim. Se eu subtrair um do outro, eu vou obter o quê? Isso, que é a mesma coisa que isso aqui. Isso daqui não é constante. Isso varia com x. Então a diferença entre dois trinômios do segundo grau que têm as mesmas raízes não necessariamente é um número. Ainda pode ser uma coisa que varia com x. Entendeu? Ok. Certo? Os outros itens aí são falsos, né? Porque, por exemplo, a letra D, por que é falsa? Suas concavidades são do mesmo sentido. Porque não necessariamente, né? É aquele desenho que eu fiz, né? Você pode ter uma parábola assim, uma outra parábola assim. Ó, elas não têm a mesma concavidade, a concavidade não está no mesmo sentido, né? Você tem uma para cima e outra está para baixo, mas tem as mesmas raízes. Tá certo? Beleza? E obviamente que a letra A também é falsa, porque, né? Se elas não precisam ter a mesma concavidade, quem dirá elas necessariamente os dois trinômios serem iguais, né? Então vamos lá. Próxima questão. É a TA 197. 197.
é uma outra questão que eu também já fiz em aula, inclusive, mas como me perguntaram, então resolvi escrever. Estudar essa coisa aí, ó. Determinar o gráfico, beleza? Então vamos lá, o que eu fiz? Vamos estudar primeiro o que acontece com o módulo de x sobre x, certo? Módulo de x sobre x vai ser igual a x sobre x se x positivo ou menos x sobre x se x for negativo. Então o resultado vai ser 1 para x positivo menos 1 para x negativo, certo? Isso daqui. E nesse outro cara aqui, ó, o que a gente vai ter? Ele vai ser igual a isso daqui se x menos 1 for maior do que zero. E vai ser isso daqui se x menos 1 for menor do que zero. Lembra da definição de módulo, né? Definição de módulo diz o quê? O módulo de x é igual ao próprio x, se o x for positivo, na verdade maior ou igual a zero, né? E vai ser menos x se o x for negativo. Beleza? Aqui eu estou colocando x maior do que zero, porque nessa expressão aqui x não pode ser igual a zero, né? Porque zero dividido por zero não existe. Beleza? É indeterminação, na verdade, né? Ok? Por isso que não está assim, ó. Beleza? Então, analisando esse caso aqui, ó, esse módulo aqui, ele vai ser o próprio cara que está aqui dentro, se esse cara que está aqui dentro for positivo. Então, eu vou ter isso daqui ou isso daqui, conforme x menos 1 seja maior do que zero ou menor do que zero. Conclusão, essa expressão aqui vai ser igual a 1 se x for maior do que 1 e vai ser igual a menos 1 se x for menor do que 1. Beleza? E aí eu vou analisar o caso aqui então. Eu peguei aqui, desenhei essa reta e dividi aqui. Vermelho é o que é menor do que zero, laranja é o que está entre 0 e 1 e verde é o que é maior do que 1, certo? Daí o que acontece? Ó, quando x é menor do que zero, esse cara é igual a menos 1 e esse cara também é igual a menos 1. Quando x está entre 0 e 1, esse cara é 1 e esse cara continua sendo menos 1. Não é? Porque lembre-se que você tem isso. Ó, esse cara, se x é menor que 1, ele é igual a menos 1, certo? Então ele vai ser ó, menos 1 aqui, menos 1 aqui. E quando x é maior do que 1, ele é igual a 1. Beleza? Então, analisando esses casos aí, o que a gente tem? Eu vou somar, né? Esses caras aqui, ó. Esse cara com esse, né? Na expressão da função g. E aí o que acontece? Ó, quando x é menor do que zero, essa soma vai dar menos 2, porque eu vou ter menos 1 mais menos 1. Quando x está entre 0 e 1, o resultado vai ser 0, porque eu vou somar 1 com menos 1. E quando x é maior do que 1, o resultado vai ser 2, porque eu vou somar 1 mais 1. Beleza? Então, a nossa função g, ela é de tal forma que ela é igual a menos 2 para x negativo, 0 para x entre 0 e 1, e 2 para x maior do que 1. Então, o gráfico dela vai ser assim, ó. Beleza? E aí, comparando esse gráfico com as alternativas que a gente tem, a alternativa correta é a letra A. Beleza? Simples, né? Vamos à próxima questão. A próxima questão agora é do volume 6, que é o livro que trata de números complexos, polinômios e equações, né? O volume 6. Então, a primeira questão é a F102. F102, que vai estar na página 60, né? É esta questão aqui. Essa é uma questão legalzinha. Deixa eu colocar aqui ela desse jeito. Esse negocinho aqui faz parte da letra B, certo? Mas vamos lá. Fazer a letra A. Vamos fazer aí a letra A. Então, qual é a ideia? Ó? Ele quer
que você determine um polinômio de grau 3, de modo que p de x menos p de x menos 1 seja igual a x ao quadrado, certo? Então, eu peguei aqui, ó, um polinômio de grau 3. E aí eu vou fazer essa conta, ó, p de x menos p de x menos 1. Então, aqui é p de x e aqui é p de x menos 1. Fazendo essa subtração aqui, a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó. Certo? Eu coloquei a letra A em evidência, ó. Aí a letra A está multiplicando x ao cubo e está multiplicando x menos 1 ao cubo. Certo? Então, tenho isso. Aí a letra B, ó, B está multiplicando x ao quadrado e B está multiplicando x menos 1 ao quadrado, né? Então, colocando em evidência, a gente tem isso. Certo? E a letra C está multiplicando x e está multiplicando x menos 1. Colocando C em evidência, ele está multiplicando isso. Certo? Nessa expressão aqui, ó, esse resultado aqui é igual a 1. Né? Porque x menos 1, x vai cancelar. E no jogo de sinal entre esse menos aqui e o menos que está aqui, o resultado vai ser 1. Certo? E eu vou olhar agora o que acontece com essa expressão e essa expressão aqui. Ó. Beleza? Aí a gente tem que lembrar algumas coisas, algumas fatorações, que é a diferença de cubos vai dar o quê? E aí lembra daquela lista que eu passei para vocês me entregarem? Em que eu pedi para vocês deduzirem uma fórmula para isso aqui, ó. Lembram? Pois é, a gente vai usar isso aqui agora. Então, ó, x ao cubo menos y ao cubo é igual a x menos y, que multiplica isso daqui, ó. O x vai decrescendo a potência, né? Ela começa, ó. Se é diferença de cubos, então aqui vai começar com x ao quadrado, aí depois x, depois teria x elevado a zero, e o y teria aqui y elevado a zero, depois y ao quadrado, certo? Fica assim. Essa é a fatoração da diferença de cubos. E a fatoração na diferença de quadrados, diferença de quadrados é produto da diferença pela soma, né? Ou da soma pela diferença, tanto faz. Beleza? Então, o que acontece, ó? Se eu fizer, então, aqui y igual a x menos 1, a gente vai ter o quê? Que x ao cubo menos x menos 1 ao cubo vai ser igual a isso daqui vezes isso. E aí, esse cara aqui vale 1, certo? Então, isso daqui vale 1. E essa conta aqui, eu saí desenvolvendo, ó. X quadrado de vermelho. X vezes x menos 1 está aqui, destacado aí em amarelo. E o verde aqui, ó. Certo? Tranquilo? Isso resulta nesta expressão aqui. Então, ó, essa diferença de cubos é igual a esse cara aqui, certo? E essa diferença de quadrados vai acabar ficando 2x menos 1. Beleza? Então, a gente vai substituir esses resultados aqui, ó. Substituir aqui, substituir aqui. Certo? Aí, o que a gente vai obter? A gente vai obter que p de x menos p de x menos 1, que é igual a isso, vai ser igual a isso daqui, certo? Que desenvolvendo, a gente chega nesse polinômio de grau 2. Aí, o que aqui você quer? Eu quero que essa diferença seja igual a x ao quadrado. Para essa diferença ser igual a x ao quadrado, então, esse coeficiente aqui tem que ser igual a 1, esse daqui tem que ser igual a 0 e esse daqui tem que ser igual a 0, né? Por isso que a gente obtém este sistema aqui. Beleza? E aí, agora a questão é só resolver esse sistema. Esse sistema aí, ó, dessa primeira equação a gente tem A igual a 1/3. Substituindo na equação de baixo, a gente vai tirar o valor de B, que é igual a meio. E substituindo os valores de A e B na terceira equação, a gente vai obter C igual a 1/6. Tá certo? Resolvendo o sistema aí. Então, qual é a nossa conclusão?
é que o nosso polinômio de grau 3 ele vai ter que ser igual a isso daqui, onde o valor de D é um número real qualquer. Por quê? Porque lá no início, o valor de D, ele simplesmente cancela. Ó. Não importa qual é o valor, ele vai cancelar aqui, ó, nessa diferença. Tá certo? Então, nesse polinômio aqui, ó, o valor de D pode ser qualquer um. O valor de A é igual a 1/3, o valor de B é igual a meio e o valor de C é igual a 1/6. Então, o nosso polinômio fica assim. E é por isso que a questão diz assim, determine os polinômios P de terceiro grau, tais que, para todo número real x, se tem essa igualdade, certo? Por isso que ele falou, determine os polinômios, porque tem mais de um, certo? Na verdade, existem infinitos, né? Para qualquer valor de D que eu atribuir aqui, eu vou ter um polinômio que satisfaz a condição dada. Compreendido? Então, isso foi a letra A. E como é que a gente faz agora a letra B? Deixa eu subir a letra B aqui para ficar destacado. A gente vai usar o resultado de cima para calcular quanto que dá essa soma aí. Na verdade, o que a gente vai deduzir é uma fórmula para essa soma. Uma fórmula em função de n. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? É só observar o seguinte, ó. I ao quadrado é igual a P de I menos P de I menos 1. Não é isso? Porque P de x menos P de x menos 1 não é igual a x ao quadrado? Pela letra A. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pronto, então, se I ao quadrado é igual a isso, então o que que acontece? 1 ao quadrado vai ser o quê? Vai ser P de 1 menos P de 0. Fazendo I igual a 1, né? Aqui é I igual a 1. Se I for igual a 2, aí você vai ter o quê? 2 ao quadrado é igual a P de 2 menos P de 1. E assim por diante, certo? Aí a gente obtém essas equações aqui. E aí, se eu somar essas equações, quando eu somar todo mundo que está do lado esquerdo, o resultado vai ser isso aqui. E quando eu vou somar todo mundo que está do lado direito, aí você repara que P de 1 está cancelando com P de 1, P de 2 cancelando com P de 2, P de 3 com P de 3, P de 4 cancelaria com P de 4 e assim por diante, até P de n-1 cancelar com P de n-1 e sobra apenas o quê? Vai sobrar apenas o menos P de 0 e o P de n, né? Não é isso? Que é o que está aqui, ó. Compreendido? Sim. Só que aí o que acontece? Quem é P de n menos P de 0? P de n é igual a isso aqui, está em amarelo, e P de 0 vai ser igual a D, né? Certo? Só olhar o polinômio aqui, ó. Se x for igual a 0, o resultado é D. Beleza? E se x igual a n, vai ser isso aqui. E aí o D cancela, né? E a gente chega nisso aqui. Então, ó, o resultado desta soma de quadrados é igual a isso daqui. Tipo, a gente obteve uma fórmula para essa soma. Aí eu coloquei, inclusive, uma observação, que é a seguinte, ó. Esse polinômio que está aqui, ó, a gente pode escrever ele de outro jeito. Que é o seguinte, observação. Esse cara, tirando o mínimo aí, pode ser escrito assim. A gente pode colocar um n em evidência e chegar nessa expressão aqui, certo? E aí, nesse polinômio quadrático que tem aqui, ó, eu calculei o discriminante dele e descobri que vale 1. Se o discriminante vale 1, então as raízes dele ali é o quê? De acordo com a fórmula de Bhaskara, vai nos dar menos 1 e menos meio. Se as raízes são menos 1 e menos meio, significa dizer que essa função quadrática ela pode ser escrita desse modo, certo? Ela pode ser escrita assim, e aí, como n1 é igual a menos 1 e n2 é igual a menos meio, então
a gente consegue escrever aquele polinômio desse jeito aqui. Tá certo? Ou seja, essa expressão aqui é a mesma coisa que essa daqui. Beleza? E, portanto, uma fórmula simples para essa soma de quadrados é essa expressão aqui. Tá certo? Que provavelmente vocês já conhecem essa formulazinha aí de algum canto, né? Soma de quadrados, soma dos n primeiros quadrados de números naturais. Tem essa formulazinha aqui. Ó. Se fosse a soma dos primeiros n números naturais, o resultado seria esse, né? Aí, se for a soma dos quadrados, aí a fórmula é essa. Se fosse a soma dos cubos, é possível a gente provar que a fórmula vai ser essa daqui. E dá sempre para a gente deduzir. Se fosse soma das quartas potências, aí dá para a gente deduzir também uma fórmula. Eu não lembro dela agora, não é uma fórmula tão simples, mas dá para a gente deduzir. Tá certo? Compreenderam essa questão? Eu acho que sim, professor. Tá, depois você revê a gravação e o PDF e vê se ficou ainda alguma dúvida. Vamos para a próxima questão, que é a 124. 124, 75F. Cento e 24. Essa questão aqui. A questão pergunta, né? Qual é o resto da divisão desse polinômio por x menos a? Essa questão é uma das mais fáceis que tem, porque é só você usar o teorema do resto. Né? Pelo teorema do resto, dividir um polinômio qualquer, f de x, por esse polinômio x menos a, é a mesma coisa que o quê? Qual que é o resto? É justamente f de a. Né? Então, pelo teorema do resto, o resto dessa divisão vai ser justamente f de a. Então, calculei quem é f de a. F de a vai ser o quê? Eu vou substituir nesse polinômio o x por a. Substituindo, ó, a gente vai ter isso aqui. E aí, note que aqui eu tenho um produto de potências de mesma base, então a gente vai repetir a base e somar os expoentes, certo? E aí vai dar isso aqui, ó. Beleza? Vai ficar o somatório de a elevado a n, com i variando de 0 até n. Daí o que que acontece? Ó? Esse cara, ele não está variando com i, com o índice, certo? Ele é constante em relação ao índice que varia no somatório. Beleza? É como se eu estivesse somando esse cara com ele mesmo várias vezes. Quantas vezes eu estou somando ele com ele mesmo? O i está variando de 0 até o n, então quantas somas eu vou ter nesse somatório aí? Eu vou ter n mais 1. N mais 1 parcelas. Certo? Porque lembre, ó, se o i está começando do 0, né? Digamos que o n fosse igual a 5. Então eu vou do 1, do 0 até o 5. Quantas parcelas eu tenho? 3, 6 parcelas, né? Porque o i está começando do 0. Beleza? Então é isso que está aqui, ó. Como esse cara aqui é constante em relação ao somatório, eu posso colocar ele para fora do somatório e ficar apenas com o somatório do 1. Eu vou fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 n vezes, porque o i está variando do 0 até o n. 1 somado com n mais 1 vezes é igual a n mais 1. Então, eu vou ficar com n mais 1 vezes a elevado a n. Beleza? Então, isso daqui é o resultado, é o resto da divisão de f por g. Beleza? Beleza.
Pronto, próxima questão, 133. Questão 133, página 77. É essa aqui. Achei essa questão legal. Então, vamos lá, ó. Determinar o polinômio de grau 3, polinômio do terceiro grau, que se anula para x igual a 1 e que, dividido por x mais 1, x menos 2 e x mais 2, dá restos iguais a 6. Então, ó, com base na questão que a gente acabou de fazer, se eu estou dividindo um polinômio por x mais 1, o resultado do resto é igual a esse polinômio aplicado em menos 1. Sim ou não? Sim, professor. Pronto. Então, eu vou aplicar novamente o teorema do resto. Então, eu vou pegar aqui um polinômio de grau 3. E aí, como ele se anula no 1, então é porque P de 1 vale 0. Quando eu divido por x mais 1, o resto é 6. Então, P de menos 1 é 6. Quando eu divido por x menos 2, o resto também é 6. Então, isso significa dizer que P de 2 é igual a 6. E quando eu divido por x mais 2, o resto é 6. Ou seja, P de menos 2 também é igual a 6. Certo? Aí é só fazer essa continha aqui, ó. Que vai virar o quê? Se nesse polinômio eu substituir x por menos 1 por 2 e por menos 2, a gente vai obter essas equações aqui, ó. Beleza? Aí agora é só resolver esse sistema, que tem 4 equações e 4 incógnitas, né? Aí o que que eu fiz? Eu chamei cada uma das equações aqui por um número, né? Equação 1, 2, 3 e 4. Aí eu vou fazer, ó, a equação. Se eu fizer a equação 1 menos a equação 2, o b vai cancelar, ó, certo? E o d também. E aí eu vou obter essa coisa aqui. Se eu faço a equação 3 menos a equação 4, eu obtenho isso daqui. Beleza? Porque o 4b vai cancelar, o d também vai cancelar. Certo? A gente chega nisso aqui. Se eu fizer a equação 1 mais a equação 2, se eu somar agora, aí o a vai cancelar e o c vai cancelar, né? Beleza? Então, se eu somar a equação 1 com a 2, eu vou obter essa equaçãozinha aqui. E se eu somar a 3 com a 4, eu vou obter esta equação aqui. Porque quando eu somar essas duas equações aqui, ó, esse termo cancela, esse termo cancela. Certo? E aqui vai dar 8b e aqui vai dar 2d. Beleza? Então, tenho essas equações aqui e essas daqui. Simplificando essas equações, eu chego nesse par de equações aqui e nesse aqui. Certo? Aí eu chamei de equações 5, 6, 7 e 8. Beleza? Se eu fizer a equação 6 menos a equação 5, o c vai cancelar, ó, e aqui vai dar 3. Se eu fizer a equação de baixo menos a de cima. Por isso que eu tenho isso aqui, ó. E disso aqui eu já tenho o valor de a, né? Beleza? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Se eu fizer a equação de baixo menos a de cima, aqui vai dar 3 e aqui vai cancelar. E aqui vai dar 3, né? Certo? E nesse aqui, ó, o que está embaixo menos o que está em cima também dá 3, né? Por isso que a gente chega nisso e chega nisso aqui. Daí eu tenho que os valores de a e b são iguais a 1. Beleza? E depois, tendo os valores de a e b, eu calculo os valores de c e d. Portanto, o nosso polinômio é esse aqui. Certo? Se vocês quiserem conferir, vocês podem fazer o quê? Se você substituir x por 1, o resultado tem que dar 0, e vai dar. Se você dividir esse polinômio por x mais 1, o resto da divisão vai ter que dar 6. Se dividir por x mais 2, o resto também vai ser 6. E se você dividir por x menos 2, o resto também vai ser 6. Porque esse polinômio foi calculado para isso. Compreendido? Sim ou não? Vou fazer um ajustezinho.
Certo? Então, próxima questão. Essa foi a cento e quanto? Foi a 133, né? Vamos agora para TF39. TF39. TF39, página 182. Pronto, essa questão aqui. Essa questão está dizendo que, né, seja P de x um polínômio de grau 2, está o quê? P de 0 é igual a menos 20, P de 1 mais P de 2 é igual a menos 18, e P de 1 menos 3, P de 2 é igual a 6, certo? Então, o que acontece? Vamos pegar aqui um polínômio de grau 2, certo? E aí, o que eu sei? P de 0 é igual a menos 20. P de 1 mais P de 2, menos 18, e P de 1 menos 3 vezes P de 2 é igual a 6, certo? Então, vamos lá. Da primeira equação, a gente tira o valor de C, certo? A gente vai tirar o valor de C. Calculado o valor de C, então o nosso polinômio tem essa cara aqui, certo? Ax ao quadrado mais bx menos 20. Daí o que acontece? Ó? Vamos olhar para essas duas outras equações aqui. Se eu fizer a equação de cima menos a de baixo, deixa eu ver, a de cima menos a de baixo. Aí aqui está escrito errado, né? É equação 2 menos a equação 3. Se eu fizer a equação de cima menos a de baixo, a equação 2 menos a equação 3, eu vou concluir isso daqui, ó. Porque o P de 1 vai cancelar, né? P de 1 vai cancelar. E aqui vai dar o de cima menos o de baixo, vai dar 4P2. O de cima menos o de baixo vai dar menos 24. Então, P de 2 é igual a menos 6. Certo? Beleza? Certo. E aqui, na verdade, é equação 4. Aqui eu vou chamar de equação 5. Aqui é 4 e aqui é 5. Então, P de 2 é igual a menos 6. E se P de 2 é igual a menos 6, então P de 1 vai dar menos 12, né? Porque P de 1 mais P de 2 tem que dar menos 18, né? Certo? Se aqui é menos 6, aqui tem que dar menos 12 para a soma dar menos 18. Então, o que acontece? Vamos substituir agora, né? P de 2 e P de 1. P de 2, se você substituir no polinômio, você vai ter isso daqui, ó. 4a mais 2b menos 20 igual a menos 6. E P de 1, como é menos 12, então a mais b menos 20 é igual a menos 12. Conclusão, né? Passando esse cara para o lado de cá, esse para o lado de cá, e depois simplificando tudo, a gente chega em 2a mais b igual a 7 e a mais b igual a 8. E aí você resolve esse sistema aqui. Tá certo? Que na verdade vai ser equação 6 e equação 7. 6 e 7. Se eu fizer a equação 6 menos a equação 7, eu vou obter a igual a menos 1 e, consequentemente, b igual a 9. Então, o nosso polinômio fica sendo esse daqui. Tá certo? Tá certo, beleza? professor. Então, esse é o polinômio, mas ele não está querendo saber quem é o polinômio, né? Ele está querendo determinar qual é o conjunto de todos os x para os quais p de x é menor do que zero. Agora a gente vai para a inequação, né? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou determinar quais são as duas raízes desse cara. Aí eu calculei aqui o delta, que deu 1. Certo? Delta igual a 1. Aí eu calculei as raízes. As raízes são 4 e 5. Beleza? Então, esse nosso polinômio, ele pode ser escrito assim, ó. P de x é igual a menos x menos 4 vezes x menos 5. Beleza? O gráfico de P vai ficar assim, ó. Uma raiz é o 4, a outra raiz é o 5,
E como ele é uma parábola com concavidade para baixo, né, porque o A é negativo, então ela é uma coisa assim, certo? Então, o que que acontece? Onde é que P de x vai ser negativo? P de x vai ser negativo quando x é menor do que 4 ou quando x é maior do que 5. Conclusão, isso aqui, ó. Então, a alternativa correta vai ser a letra B. Tá certo? X menor que 4 ou x maior do que 5. Compreendido, né? Vamos para a próxima. Próxima questão é a 40, né? Questão 40. Vamos lá, questão 40. A questão 40 é: se f é um polinômio de terceiro grau, tá o quê? F de 0 é igual a menos 2, f de 1 igual a 3, f de 2 igual a 1 e f de 3 igual a 6, então o quê? Aí ele pede f de 4. F do 4 vai dar o quê? Aí vamos calcular quem é o polinômio, né? Então peguei aqui, ó. F um polinômio de grau 3. Aí eu sei que f de 0 é menos 2, f de 1 é 3, f de 2 é 1 e f de 3 é 6. Certo? Foram dados na questão. Então, substituindo no polinômio, a gente vai ter essas equações aqui, ó. Beleza? Então, da primeira equação, a gente já tem o valor de D. Tá certo? E aí, se você substituir o valor de D aqui e jogar os resultados para o lado de cá, a gente vai chegar nestas equações aqui, ó. Beleza? Agora é resolver essas equações. Tranquilo? E aí o resto aqui é continha, né? De sair resolvendo o sistema. Resolveu. Eu cheguei em A igual a 7 terços, B igual a menos 21 meios. E o valor de C igual a 79 sextos. Beleza? Então, quem é o nosso polinômio? O polinômio é esse aqui. Tá certo? Compreendem a ideia? Qual é? Não se atentem aos detalhes da conta aqui, não. O que importa é a ideia. Pelo menos por enquanto, né? Na prova, é claro que você tem que fazer a conta certa também, né? Beleza? Mas tem que aprender primeiro as ideias. As contas a gente faz depois. Então, se o polinômio é esse, agora eu vou calcular quem é f aplicado no 4. F aplicado no 4, depois de fazer um monte de conta aqui, eu concluí que f aplicado no 4 é igual a 32. Se f do 4 é 32, então a alternativa correta vai ser o quê? A letra D. F do 4 é maior do que 6. Né? 32 é maior do que 6. Compreendido? Sim ou não? Sim. Pronto, próxima questão. TF42. Então, questão TF42 Ué, esse é emoji aí. é essa aqui. Beleza? Por que que eu botei esse emoji aqui? Porque se a gente usar o raciocínio das questões anteriores, como é que a gente faria? Você pegaria um polinômio de grau 5, e aí a questão está dizendo, ó, P de 1, P de 2, P de 3, P de 4, P do 5 é igual a 1. E P do 6 é igual a 0. Então você teria esse sistema aqui para resolver. Ó. E aí, estão com coragem? Estão com coragem de resolver? Olha os coeficientes aqui, ó, 2 elevado à quinta, 3 elevado à quinta, 5 elevado à quinta, 6 elevado à quinta. Imagina esse grama de número que não vai dar aí, né? Ai, ai. Certo? Por isso que eu botei aqui um Zu livre aqui, né? Deus me livre fazer essa conta. Mas, como vocês são estudantes de matemática, quando vocês se deparam com um problema desgraçadamente ruim de fazer, vocês têm que procurar uma forma inteligente de resolver, porque vocês vão se formar para serem resolvedores de problema. Né? Certo? Então,
Desse jeito aqui eu não vou nem começar a fazer. Então eu vou para a solução inteligente logo. Certo? Qual é a solução inteligente? Então, suponha que P de x é um polinômio dado pela questão, né? P de x é o polinômio tal que P de 1 é 1, P de 2 é 1, P de 3 é 1, P do 4 é 1, P do 5 é 1. Certo? E P de 6 é 0. Aí o que acontece? Eu vou definir um novo polinômio, que é P tio de x igual a P de x menos 1. Por que eu fiz isso? Porque como P de 1, 2, 3, 4 e 5 valem 1, então, para o polinômio P tio, P do 1 vai dar 0, P do 2, do 3, do 4 e do 5 também vão dar 0. Ou seja, 1, 2, 3, 4 e 5 vão ser raízes desse polinômio P tio. Concordam? Certo? Então, se você tem aqui, ó, P tio é um polinômio de grau 5. P tio é um polinômio que tem grau 5, porque ele é igual ao quê? A um polinômio de grau 5 subtraído 1, né? Então, vai continuar sendo de grau 5. Então, P tio é um polinômio de grau 5 em que 1, 2, 3, 4 e 5 são raízes. Então, esse polinômio P tio, ele pode ser escrito como sendo um número A vezes x menos 1, vezes x menos 2, vezes x menos 3, vezes x menos 4, vezes x menos 5. Concordam? Sim, professor. Beleza? Então, o que acontece? Do fato de que P de 6 vale 0, a gente vai concluir o quê? Que P tio de 6 vai valer menos 1. Beleza? Porque P tio de 6 vai ser igual a P de 6 menos 1. E P de 6 é 0. Então, P tio de 6 vai dar menos 1. Aí eu vou substituir, então. P tio de 6 é igual a menos 1, só que P tio de 6 vai ser igual a isso aqui. A vezes 6 menos 1, vezes 6 menos 2, vezes 6 menos 3 e assim por diante. O que vai nos dar A, que multiplica 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Por acaso, isso daqui é 5 fatorial, né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é igual a 120. Então, P tio de 6 é igual a 120, mais 120A, só que 120A é igual a menos 1. Então, A é igual a menos 1 dividido por 120. Aí eu substituí aqui, ó. Então, o nosso polinômio P tio é esse. Tá certo? Beleza? E, portanto, o nosso polinômio P de x é igual ao P tio de x mais 1. Certo? Então, vejam que eu calculei o nosso polinômio de grau 5 sem ter que resolver esse sistema aqui, né? Concordam? É uma forma bem mais inteligente, né? De resolver. Beleza? Só que aí eu não estou querendo saber exatamente, eu não estou querendo saber explicitamente quem é esse polinômio. Eu estou querendo saber quanto vale P de 0. Então, P de 0 vai ser igual a P tio de 0 mais 1. Aí eu vou substituir. Quem é P tio de 0? P tio de 0 vai ficar menos 1 sobre 120, que multiplica menos 1 vezes menos 2, vezes menos 3, vezes menos 4, vezes menos 5. Certo? Aqui eu tenho um produto de um número ímpar de números negativos, né? O resultado vai ser negativo. Ó, menos com menos mais, está sobrando menos aqui, né? Então vai ficar menos 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 é 120. Então, esse produto aqui é igual a menos 120. Menos 120 multiplicado por menos 1 sobre 120. E isso daqui vai dar 1. Somado com 1, resultado 2. Conclusão, a alternativa correta é a letra D. E aí? O que acharam dessa solução? Genial. Boa? Boa, né? E ó, questão do ITA, né?
O Ita bota pra ferrar, né, bicho? Vamos à próxima questão aqui. Questão 46. Questão 46. Deixa eu ver se tá logo em seguida aqui. Ora, questão. Tá com um bug aqui. O programinha tá dando um bug aqui. Poxa, eu arrasto para o lado e ele volta. Enfim. Vamos lá. Questão 46. Vocês não estão vendo a 46, né? O que é que houve? Que bug esquisito é esse? Vamos lá, questão 46. Então, a questão 46, ele definiu aí, ó, um conjunto C, que é o conjunto dos polinômios de grau 2, que se anulam para x igual a 1 e x igual a 2. E ele definiu um conjunto D como sendo o conjunto de todos os polinômios de grau 2 que se anulam para x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Certo? Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa. Todo polinômio de grau 2, cujas raízes são 1 e o 2, eles podem ser escritos desse modo, né? Beleza? Onde esse númerozinho A aqui, ele tem que ser diferente de 0, né? Porque se fosse igual a 0, você teria o polinômio nulo, e não o polinômio de grau 2, né? Beleza? Então, ele pode ser escrito assim, certo? Então, o nosso conjunto C nada mais é do que o conjunto de todos os polinômios que tem esse formato aqui, onde A é um número real diferente de 0. Beleza? A segunda coisa é o seguinte, ó. É que não existe polinômio de grau 2 cujas raízes sejam 1, 2 e 3. Na verdade, vale até mais geral. Não existe polinômio de grau 2 que tenha 3 raízes distintas. Certo? Beleza? Aí eu vou até justificar aqui a conta. Ó. O que acontece? Ó? Se o 1 e o 2 são raízes do nosso polinômio, e um polinômio dessa forma aqui, então isso significa dizer que esse polinômio pode ser escrito assim, certo? Beleza? Ele vai ser A vezes x menos 1 vezes x menos 2. Daí o que acontece? Ó, se o número 3 ele também for uma raiz, então P de 3 tem que ser igual a 0, só que P de 3 vai dar 2A, se eu substituir o x por 3 aqui. Ó. Certo? Aí eu teria o quê? Que o nosso A teria que valer 0. Se o A vale 0, esse polinômio aqui ele seria igual a 0 para todo x. Ou seja, ele seria o polinômio nulo, né? Só que se ele é o polinômio nulo, então ele não tem grau 2. Então, o que a gente quer dizer com isso? Se o polinômio tem grau 2, se ele tem grau 2, então ele não pode ter, ao mesmo tempo, o número 1, 2 e o 3 como raízes. Compreendido? Então, o que a gente pode afirmar aí? É que o conjunto D ele vai ser vazio, né? Do jeito que ele definiu aí, o conjunto D é o conjunto de todos os polinômios P de x de grau 2 que se anulam para x igual a 1, x igual a 2 e x igual a 3. Não existe de grau 2 com 3 raízes. Não existe. Então, o conjunto D é vazio. Se o conjunto D é vazio, então o que vai acontecer? Os conjuntos C e D eles não são iguais, né? Porque o conjunto C ele não é vazio e o conjunto D é vazio. Então, a letra A é falsa. A letra B também é falsa porque a união de C e D igual a D, né? C união D vai dar C, né? Porque D é vazio. Certo? Então, do lado de cá teria C e do lado de cá teria vazio. E C não é vazio, né? O conjunto C não está contido em D porque
D é vazio e o C não é. Beleza? E a letra D seria verdadeira, né? Porque conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, né? E a letra E é falsa porque a letra E está dizendo que é nenhuma das alternativas anteriores, né? Nenhuma das anteriores. Beleza? E isso também não é verdade porque a D é verdadeira. Compreendido? Compreendido, professor. Próxima questão é a 53. Questão 53. É essa questão aqui. Então, a questão TF53 está dizendo aí que, sabendo que A, B e C são tais que vale essa igualdade, né? X ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a A vezes x quadrado mais x mais 1 mais bx mais c vezes x mais 1, certo? Ele está querendo que você calcule os valores, o valor de A mais B mais C. Aí no que é que eu pensei? Eu pensei em calcular quais são os valores de A, B e C, para depois somar, certo? Eu não encontrei nenhuma forma melhor de fazer isso, não. Mas aí vamos lá. Ó. Você está supondo que essa igualdade aqui é verdadeira para qualquer que seja o x, tá certo? Então, se eu fizer x igual a menos 1, a igualdade, como é verdadeira, para x igual a menos 1, a gente vai ter o quê? Do lado de cá, o resultado vai dar 4. E do lado de cá, se x é igual a menos 1, esse pedaço aqui é zero. Então, tudo isso aqui dá zero. Ó. Certo? Isso aqui vai dar zero e isso daqui vai dar 1. Né? Porque aqui vai ter menos 1 ao quadrado, mais menos 1 mais 1. Menos 1 com mais 1 vai dar zero. Vai sobrar apenas menos 1 ao quadrado, que é 1. Então, isso aqui vai dar A e isso aqui vai dar 4. Então, A vale 4. Beleza? Como essa igualdade é verdadeira para todo x, então ela continua verdadeira se x for igual a zero. Para x igual a zero, o lado de cá vai dar 1. E o lado de cá vai dar A mais C. Como eu já sei o valor de A, então o valor de C é igual a menos 3. Beleza? E aí, mais uma vez, como essa igualdade é verdadeira, então ela é verdadeira para x igual a 1. Se x é igual a 1, o lado de cá é igual a zero e o lado de cá vai dar isso aqui, ó, que desenvolvendo vai ser isso aqui. Daí o que que a gente faz? Eu vou substituir o valor de A e o valor de C, que eu já sei, e aí eu chego nessa equação aqui, ó. 6 mais 2b igual a zero, portanto, b igual a menos 3. Certo? E aí, se A vale 4, B vale menos 3 e C vale menos 3, então A mais B mais C vai ser igual a 4 menos 3, que vai dar menos 2. Beleza? E, portanto, a alternativa correta é a letra D. Vamos mais. Próxima questão, TF 64, que é a última desse livro. Das que me indicaram, né? Das que foram indicadas para resolver aí. Vamos lá. Vamos lá, TF 64. Essa questão aqui. Beleza? Calcular o valor desta soma aí. Note que aqui ele está colocando uma reticência para indicar que eu estou fazendo a soma infinita. Certo? O valor do n aí, ele vai para infinito. Mas aí vamos lá, ele dá uma sugestão aqui. Ele primeiro pede que você calcule os valores de A e B, de modo que essa igualdade seja verdadeira. E aí eu fiz a conta aqui, ó. Para que essa coisa aqui seja igual a isso para todo n, então eu desenvolvi essa expressão aqui, ó, que nos dá isso. Desenvolvendo um pouco mais, eu tenho isso aqui, certo? Notem que o denominador é o mesmo, certo? Então eu só preciso igualar os numeradores.
Igualando os numeradores, o que é que eu tenho? Eu tenho que esse coeficiente aqui, ó, ele tem que ser igual a 0 e esse daqui tem que ser igual a 1. Beleza? Certo? E aí eu tenho essas equações aqui. Que viram essas aqui. Beleza? E aí, ó, se eu somar essas duas equações, somando essas duas equações, eu tenho que o b cancela, aí eu vou ficar com 2a igual a 1, portanto a igual a meio. E se a igual a meio, o valor do b vai dar igual a menos meio. Certo? Porque a mais b é 0, né? Beleza? Então, essa nossa expressão aqui vai ser igual a isso aqui, ó. Certo? Eu coloquei o meio em evidência, né? Tá certo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Pronto, então o que que acontece, ó? Sendo verdade essa igualdade, aí a gente começa, né? 1 dividido por 1 vezes 3 vai ser igual ao quê? Isso aqui é quando eu faço n igual a 1. Se eu fizer n igual a 1, o lado de cá é igual a 1 vezes 3 e o lado de cá vai ser isso, ó. Certo? Beleza? Ó, note que o númerozinho que está aqui, ele aparece embaixo dessa fração e o númerozinho que está aqui aparece embaixo nessa outra fração, ó. Então, o 1 vai aparecer aqui e o 3 vai aparecer aqui, ó. E aqui é um sinal de menos, certo? E tem o meio dividindo, multiplicando aqui. Então, ó, 1 sobre 1 vezes 3 vai ser isso daí, 1 sobre 3 vezes 5 igual a isso daqui, e assim por diante. Quando eu somar esse cara com esse, com esse, com esse, até chegar nisso aqui, o que que a gente vai ter? O que que a gente vai ter? A gente vai chegar nisso aqui, ó. Certo? Só que aí vem, né? Esse carinha vai ser igual a isso daqui vezes meio. Esse daqui vai ser igual a isso daqui vezes meio. Esse daqui é igual a esse vezes meio. Esse é igual a esse vezes meio. E isso daqui é igual a isso daqui vezes meio. Aí eu coloquei o meio em evidência. E aí você nota o quê? Ó? Que nessa soma que está aqui dentro, você tem, ó, 1/3 cancelando com 1/3, 1/5 cancelando com 1/5, 1/7 cancelando com 1/7 e assim por diante. O que que vai sobrar? Vai sobrar esse cara aqui e esse último aqui, ó. Beleza? Que é o que está aqui, ó. Esse e esse aqui. Desenvolvendo um pouco mais essa expressão, a gente chega nisso aqui e, portanto, o resultado final é esse. Então, ó, quando eu somar esses caras aqui, ó, sem ser a soma infinita ainda, certo? Se eu somar esses carinhas aqui, o resultado vai ser igual a essa expressão aqui, que se eu dividir em cima por n e dividir embaixo por n também, a gente vai chegar nessa expressão aqui, ó. Tá certo? E aí, como ele está querendo a soma infinita, a ideia é fazer o valor do n ir para infinito, ser um número infinitamente grande. Certo? Então, se o n vai para... ele cresce indefinidamente, se ele vai para mais infinito, então a conclusão é o quê? Esse carinha aqui ele vai para zero. Se isso daqui vai para zero, está sobrando o quê? E isso daqui vai para meio. Tá certo? Então, a soma infinita de todos esses caras aqui, ó, a soma infinita vai ser igual a meio, que é a letra C. Beleza? Tá certo? Compreenderam aí essa questão? Acho que sim, professor.
Pronto. Agora, a gente só tem mais 8 minutos. Vocês me dizem aí se vale mais a pena. Eu pegar esses 8 minutos e tentar fazer mais algumas questões de logaritmos, eu gravo o vídeo agora falando só sobre essas questões. Tem mais 10 questões. Acho que é melhor gravar, né? Não vai dar fazer tudo mesmo, né? Também acho melhor Eu apro- gravar. eu aproveito que eu estou no embalo aqui e eu gravo um vídeo só explicando essas 10 questões. Certo? E aí posto junto com a aula também. Beleza? E aí eu termino por aqui. Se vocês tiverem mais alguma questão para indicar, certo? Enviem lá no grupo que eu vou juntar essas questões e aí eu vejo se eu gravo um vídeo explicando essas outras. Tá certo? Tranquilo. E a gente ainda tem e a gente ainda vai ter aula de exercício na sexta-feira. Na sexta a gente resolve mais questões. Beleza? Beleza. Enzo está perguntando se só pode ser questão do livro. Não precisa ser necessariamente só questão do livro, não. Mas mande a questão completa, certo? Beleza, Enzo? Pronto, então eu vou terminar essa aula por aqui mesmo, certo? Tenham todos aí uma boa tarde. Até sexta-feira e tchau para vocês. Valeu, Boa tarde, professor. professor. Boa tarde, professor. Valeu, professor, é nóis. Tchau.